Aleluia. 32 mil se alistaram, 32 mil foram convocados, 32 mil se apresentaram. Mas diz a palavra de Deus que Deus olhou do céu, senhor prefeito, e o deputado deve saber bem, conhecer bem essa passagem bíblica, e Deus falou assim: é muita gente. Imagine você, 135 para 32, quem é bom de matemática aí? Deve dar mais ou menos o quê? Deve dar 4 para cada um, 4 ou 5 para cada um, mais ou menos isso. E Deus falou: é muita gente, é muito soldado para 135 mil. Então, assim, diz Gideão agora, para esse exército de 32 mil, que quem for medroso pode voltar para trás. Você vai me ajudar agora sendo um Gideão. Olhe para quem está do seu lado aí e diz: se for medroso, volta para trás. Se for medroso, volta para trás. Se for medroso, pode voltar. Se só ficou corajoso, você pode dar glória para Jesus. Glória! Aleluia! Entenda bem. Naquela época, quando o exército do povo hebreu era convocado, 4 circunstâncias ele poderia voltar para casa. Se ele tivesse construído, acabado de construir uma casa, se ele tivesse plantado uma vinha, se ele tivesse casamento marcado, ou se ele fosse medroso. E Deus falou a Gideão: quem for medroso volta. Por incrível que pareça, não se envergonhe não, mas 22 mil voltaram naquela ocasião. Ei, irmão, é maravilhoso reunir aqui. É maravilhoso você estar aqui. Eu sei que aqui existe bem mais de 300. Eu sei disso. Não importa numericamente, porque o número em si não representa o que é a vontade de Deus. Porque diz a Bíblia que no céu será como a areia da praia. Então serão muito mais que 300. Mas eu gostaria que você, que estivesse aqui nesta noite, representasse um dos 300 e não um dos 22 mil que voltaram. Só que eu tenho que te dizer que infelizmente, entenda, infelizmente, muitos às vezes fazem parte dos 22 mil. Porque são medrosos. Porque são medrosos. Entenda bem, irmãos. Não basta ter coragem para num dia que é marcado pelo conselho de pastor, para um dia que nós temos aqui a retaguarda, o nosso prefeito, maioral da cidade, que temos aqui um deputado representando o Estado. Não é simplesmente, amados irmãos, porque um dia durante o ano é convocado para nos reunirmos, para nos alegrarmos, e é convidado às vezes um pregador ou um cantor para abrilhantar a festa, que você se diz: eu sou corajoso e eu vou lá. Não, meu querido, você tem que ser corajoso 365 dias do ano, ou 6, você tem que ser corajoso quando você está dentro da sua casa, na sua rua, no seu trabalho, na sua escola. Deus quer te ver corajoso no mundo lá fora, diante do exército do inimigo. É, irmão, você é convocado. Às vezes tem pessoas que é medroso, ele se intimida, se acovarda e recua. Mas ainda bem, ficaram 10 mil. E para 135 mil, eram 13, 14 para cada um. E Deus fala assim mais uma vez, entenda bem, é o terceiro toque da trombeta, chama-se imposição. Deus diz assim: Gideão, ainda é muita gente. Tem uma coisa agora, Gideão, preste bem atenção para que a palavra de Deus possa achar guarida no teu coração. Preste atenção. Gideão, leve eles agora para o riacho e dê água para eles. Pergunta, irmão, pergunta com voz de profeta, você jovem, porque eu ministro basicamente para jovens. Pergunta para o jovem mais bonito que estiver do seu lado: você já quer uma aguinha? Já quer uma aguinha? Já quer levantar a mão e pedir um cantor? Não responda não. Ei, você já quer uma aguinha? Tem pessoa que... Ei, não, entenda! Tem pessoa que às vezes um dia do ano acha difícil vir na marcha para Jesus. Bom, meu querido, pergunta aí para quem fala: como é que você vai chegar no céu? Como é que você vai chegar no céu se um dia caminhando você já acha difícil? Meu querido, aleluia! Tem momentos que você pode tomar um refresco, mas no meio da guerra não tem refresco não. Por isso que cada soldado leva o seu cântaro do lado. Eu quero dizer uma coisa: só chega no final dessa peleja aquele que tem água viva, água cristalina no seu lado.
que seja a pessoa de Jesus na sua vida. Aleluia. Deus, leve eles no riacho, dê água para eles, e coloque à parte aquele que se abaixar a tomar a água e aquele que levar a água à sua boca. Há quem diga, porque naquela ocasião 9.700 voltaram. Há quem diga assim, há quem interprete dessa forma: eram aqueles que foram desapercebidos e se abaixaram para beber água. Mas não, meu querido, não é isso. Em momento nenhum o texto da palavra de Deus nos diz isso. Deus, aos judeus, em momento nenhum o texto nos diz que ele usou de algum artifício para fazer aquela seleção. Deus, pela sua vontade, ele colocou no coração de trazê-los que ia ser diferente. Entenda bem por quê. Porque os 9.700 que se abaixaram, eles não fizeram nada errado. É certo que quando alguém vai tomar água no riacho, é natural que ele se abaixe para beber água. Então eu quero te dizer uma coisa: aqueles 9.700 foram pessoas normais, pessoas que agiram de uma forma convencional, pessoas que agiram de uma forma natural. Ei, entenda bem, você que está no altar, você que está embaixo agora me ouvindo, Deus conta com crente, com pessoas que sejam excepcionais, pessoas que sejam diferenciadas. No meio da multidão pode existir muitos, mas Ele conta na sua marcha é com aqueles que são excepcionais. Aleluia! Não adianta. Nós somos convocados para uma batalha, para uma milícia, e é algo diferente. Você precisa sair do convencional, você precisa sair do normal, você precisa ser um pouquinho mais, você precisa ser excepcional, fora do natural. Por isso que, outrora, muitos eram chamados de doidos. Muitos eram chamados, o crente era chamado de doido. E hoje quase você não vê mais o crente ser chamado de doido, porque todo mundo quer ser igual. Às vezes você está na escola, o que a sua amiga não crente faz, você faz também. Às vezes você está no trabalho, e o que o teu amigo não crente faz, você faz também. Sabe por quê? Você quer ser natural, normal. Só que eu quero dizer uma coisa: o exército que ele conta é aquele que é excepcional, aquele que é sobrenatural. O exército que ele conta é aquele que é diferenciado. Aleluia! Aleluia! Louvado é o nome de Jesus. Sobrou-se 300. Outra interpretação, que aqueles 9.700 que tomaram a água, eles tiveram que fazer o quê? Se ajoelhar para beber a água. Eles tiveram que se curvar. Eu disse agora há pouco que um dia todo joelho há de se dobrar diante dele, diante de Jesus. Ei, Deus te chamou aqui, um dos 300. Deus te chamou aqui, você que quer ser excepcional, para que você não se curve diante das ilusões deste mundo, para que você não se curve diante das seduções deste mundo. Ei, entenda bem, não adianta você marchar 1 quilômetro, 2 quilômetros, não adianta você obedecer o chamado, a convocação do seu pastor, não adianta você vir louvar Deus com o cantor que já está chegando, para depois você se curvar diante das ilusões e seduções deste mundo. Ele te chamou como crente excepcional. Glória a Deus, aleluia, aleluia, excepcional. Entenda bem uma coisa, talvez eu não estou autorizado a falar isso por homens, eu falo pelo Espírito de Deus. Mas daqui a pouco o cantor vai louvar, vai ministrar maravilhosamente inspirado por Deus. Só que o show vai acabar. E aí, pergunta para quem está do seu lado: você vai voltar glorificando a Deus, ou você vai ficar aqui e se curvar diante da sedução desse mundo? Aí que você conhece, irmão, quem é excepcional e quem é convencional.
Eu quero dizer uma coisa, os convencionais vão ficar, e amanhã a escola dominical ele perde. Mas aquele que é excepcional, amanhã ele vai chegar na sua igreja, falando em línguas estranhas, proclamando que Jesus é o Salvador. Ele vai procurar o seu vizinho, ele vai procurar o seu colega de trabalho, ele vai procurar aquele que estiver mais próximo e falar: Jesus é o Salvador. Aleluia.